Tudo. Vamos tentar. Por que ele não iniciou a gravação? Tá, não iniciou aqui. Pronto. Ok. Tentar de novo. Bom, a gente selecionou a curva aqui primeiro, tá? Foi nesse botão, foi Set One Curve, no caso a gente quer uma só. Clicou nessa curva daqui e ele começou a dividir essas curvas. A anatomia do componente é isso daqui. A gente tem uma região de inputs aqui. A gente tem uma região que representa a operação que está sendo feita. E aqui a gente tem os outputs. Se a gente clica com o botão direito em regiões diferentes, ele dá opções diferentes para a gente. Nessa primeira região, ó, eu cliquei em cima do nome curva. E eu tenho as opções aqui que eu tenho, basicamente, que eu posso tratar nessa entrada. Essa segunda entrada daqui, ó, se eu tiro esse slider, apertando o Ctrl e fazendo o caminho inverso, eu consigo ajustar um valor padrão. Ele está com valor padrão e eu consigo trocar ele por aqui para, por exemplo, 5. Vou clicar aqui em Commit Changes, ó, e agora ele está dividindo em 5 por padrão. Mas o ideal é ajustar pelo slider, por esse elemento daqui. Porque isso me permite interagir de forma mais rápida. Que eu use a modelagem paramétrica de forma mais rápida e de forma mais dinâmica. Também. Que eu teste. Qual é o objetivo da modelagem paramétrica pela concepção de formas? É testar o maior número de alternativas para a solução desse projeto em um menor tempo possível. Então o slider é que me ajuda. O slider tem todo o material ali sobre a configuração dos sliders, mas basicamente ele tem duas regiões também. Ele tem a região onde está esse number slider e a região onde está o slider em si. O slider é isso, né? Esse componente aqui que você desliza de um lado para o outro, ele vai alterando os números e a sequência vai alterando, o algoritmo vai sendo atualizado na medida que esses números vão sendo trocados. E ele tem duas regiões, uma que eu chamo de sliders, outra que eu chamo do título. Se eu clico duas vezes na região do slider, ele me permite ajustar um valor. Eu apertei Enter, não apertei o botão verde, mas ele funciona também. Ele me permite que eu ajuste esse valor diretamente. Se eu clico duas vezes na região com nome, ele vai para a configuração do slider. E aí tem várias coisas que a gente pode ajustar nesse slider. O valor mínimo, o valor máximo, ele está como 100. O tipo de número que eu quero trabalhar. Esse R daqui, ó, de números reais, que vocês viram em geometria analítica, quantos números reais, basicamente é o que se trabalha, eles são números com casas decimais. E quando eu ponho para essa opção, o 3 aqui vai me habilitar a escolher casas decimais diferentes. O N é um número inteiro. Para esse elemento daqui, ó, eu estou querendo dividir a curva em uma certa quantidade de segmentos iguais. Né? Na verdade, eu estou desenhando pontos, que ele está saindo aqui. São pontos para cada segmento dessa curva. E aí eu vou precisar de um número inteiro. Na forma tradicional, o que a gente fez na aula passada foi o seguinte, ó. A gente clicou no Number Slider. A gente clicou no Number Slider aqui e soltou ele na tela. E ele vem com a configuração padrão, tá? A configuração padrão para ele é para um número real, com 3 casas decimais, variando entre 0 e 1. Essa é a configuração para ele. A gente precisa trocar essa configuração. Tem um jeito de a gente trocar aqui e tem um jeito mais prático de fazer trocando pelos atalhos. Aqui eu clico no botão N para inteiro e digo aqui qual é o meu máximo. Eu vou botar 30, aqui que me parece razoável, mas vocês podem colocar qualquer valor até o 100 que está ali. Ele está de 0 a 30, ok, para essa curva me parece razoável. Eu troco ele aqui, ó, de entrada e vou populando a tela, tá?
Esse é um jeito de fazer um slider de um número inteiro. Isso é um tipo de dado, tá? O inteiro é um tipo de dado, o ponto flutuante é outro tipo de dado, e é isso aqui que a gente consegue fazer com esse dado inteiro. Bom, tem duas outras formas de fazer, que é pelos atalhos. Você clica duas vezes na tela, ó, e começa a escrever slider, ele apareceu o number slider aqui para mim. Ele aparece essa tela de atalhos. Se você testarem ali, ele vai aparecer o number slider. Se eu clicar aqui, vai ser a mesma coisa que clicar aqui em cima no exemplo anterior. O mesmo slider padrão, configurado entre 0 e 1, um número real com 3 casas decimais. Assim que o projetor voltar, eu continuo. Era isso aqui que eu estava mostrando. Ó. Um número real com 3 casas decimais, com o máximo para 1. Eu teria que fazer a mesma configuração, selecionar N, que na verdade não é o natural, é um inteiro aqui, porque ele pode ser negativo, e ajustar o meu mínimo e o meu máximo para ele funcionar. O 0 não é um bom mínimo para um slider que vai tratar de divisão. Dividir por 0 nunca é bom, né? O matemático não permite isso, que a gente faça isso até hoje. É proibido na matemática dividir por 0. Tá? Mas tem um outro jeito de fazer, ó, que é o seguinte: eu vou apagar esses dois sliders e vou colocar de novo por atalho. E esse atalho a gente tem que saber, tá? 2 atalhos que a gente tem que saber para trabalhar bem com o Grasshopper. Bom, o de slider, como criar um slider e como chamar um painel. Clica 2 vezes, eu escrevo de 1, que vai ser o meu menor, o símbolo de menor que, assim que ele voltar eu continuo, ó. E aqui eu vou botar o meu final, que vai ser 30, ó. Esse slider vai estar configurado igualzinho ao outro. Quando eu botei um número, ele já sabe que é um number slider. Como eu botei menor que 30, ele já está entendendo o que é que vai acontecer. Isso que você está fazendo é que tivesse aberto a tela de É mais ou menos isso. É um jeito mais rápido. Eventualmente, se eu achar que 30 não está bom, que eu vou querer, minha sequência de pilares é maior, eu vou querer 50, aí eu vou abrir aquela janelinha e vou editar e não vou criar o slider do 0 de novo. Mas, via de regra, é isso que eu estou fazendo. Aí ele está aqui, ó, ele criou ajustado em 1 e o máximo é 30. Eu coloco ele aqui na minha saída e eu tenho esse slider aqui pronto para mexer. Se eu for aqui, ó, como a Gabriela falou, ele está configurado exatamente como eu configurei clicando na telinha. Ele está com a N, a opção N, aí ele está com 30 aqui, ele está com 1 aqui. É a mesma coisa. E se eu quiser fazer com casas decimais, tá? Essas duas últimas opções são pares e ímpares, a gente não usa isso muito. Então eu deixo para lá. Se precisar fazer, né, even or odds, se você quiser configuração inteiros também, pares ou ímpares, mas ele vai, né, de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, ou 1, 3, 5, 7. As sequências assim até ali chegar no máximo. Mas isso aqui não é muito usado, eu não vou me preocupar muito com essas configurações, não. Bom. Isso daqui está completamente configurado para essa história, tá? Então eu dou um OK, e esse meu slider está configurado, e eu posso trabalhar com ele assim. Eu vou apagar o slider anterior, e vou substituir esse de cá. Tem uma outra variação que a gente fez. Eu digitei 1 menor que 30, ele me deu um slider que estava inicialmente configurado no 1 e o final dele estava no 30. Assim, você digitar um valor só, ele tem os valores padrões, mas aqui eu vou fazer de outro jeito. Ó, 1 menor que 10, menor que 30. Ele vai dar um slider que vai de 1 a 30, sendo que o ajuste inicial dele não vai ser mais em 1. Ele vai estar inicialmente ajustado como 10, que é esse valor do meio. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou cancelar aqui e vou fazer de novo, porque quando eu dou o zoom ele sai. Então 1 menor que 10, menor que 30. Está aqui meu slider ajustado, só que ele está começando em 10. Podia ser qualquer coisa. Eu vou querer testar o 10 primeiro, eu vou digitar essa sequência. Certo? Vou apagar o anterior.
e vou deixar esse daqui no lugar. E aí ele vai funcionar direitinho. Ó. Quando eu vou para 1, ele tem só os dois extremos, o ponto inicial e o ponto final. Quando eu vou para o 30, aí ficou demais, né? Eu tinha que aumentar essa linha. Tinha que dar um scale nela, qualquer coisa assim. Aqui, por exemplo. Aqui eu já dou meu scale. Ela aumenta um pouquinho. Usando o Gumball, que... Vocês já viram como usam na primeira parte da aula. Quanto mais, quem praticou mais usa melhor, quem praticou menos, os comandos do Rhino vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o segredo é praticar. Se você não praticar, não vai. Esse slider aqui, vamos ver como ele está configurado. E eu vou fazer por atalho um slider exatamente como ele está configurado. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no N. Ó. Ele está configurado para um número real, com 2 casas decimais, indo de 0 até 100. Vai até 100 metros de altura esse slider. Como é que eu configuro isso aqui por atalho? Tem várias maneiras. Bom, ele tá indo de 0, ele está configurado no 10, indo até 100. Tá? Se eu fizer isso daqui, ele vai me dar um slider de números inteiros, configurado de 0 até 10 e terminando em 100. O que a gente tem que fazer aqui para configurar ele como real, a quantidade de casas decimais que a gente quiser, porque isso vai ser o mais usado mesmo, é botar ponto 00 em algum desses valores. Se um dos valores tem casa decimal, ele vai assumir que todos têm. O valor que tiver o maior número de casas decimais vai ser o valor do ajuste até 6, que é o que ele trabalha. Então pode ser 0.00, pode ser 10.00, pode ser 100.00. Você não vai digitar isso em mais de um, porque o atalho é para ser rápido. Então, na prática, você vai escolher um número, sei lá, talvez o último, né? Porque não? E digitar .00 ou .000, se você quiser 3 casas decimais. Mais do que isso também, eu não vejo... você tem que entender por que você está usando tantas casas decimais para a sua simulação. Porque tudo isso é peso computacional na sua simulação e é bem fácil você quebrar, chegar no teto do computador com modelagem paramétrica. Então, 0 maior que 10, maior que 100.00, é isso daqui, assim que a gente voltar ao ar, é isso daqui que a gente vai fazer para configurar esse slider. Eu vou fazer de novo, porque toda vez que eu dou o zoom, eu perco o meu atalho, tá? Mas é isso daí que eu digitei. Então, essas duas maneiras. Tem outra maneira de fazer esses sliders. Vamos voltar para eu fazer de novo. Problemas com o projetor. 0 é maior que 10, maior que 100.00. Ok, digitei Enter, está aqui meu slider e a configuração deles é exatamente igual, tá? Desses dois sliders é exatamente igual. 2 casas decimais, poderia ser 3 e tal. Se você não digita o número final, bom, dá slider de qualquer jeito, tá? Se eu digitar 1 aqui, ele me dá um slider de 0 a 1. Um slider que só troca de 0 a 1. Se eu digitar 10 aqui, é inteiro, né? 100, ele me dá um slider de 0 a 100. Se eu digitar 20, ele me dá um slider de 0 a 100 também, configurado para o 20. Tem os valores padrão dessas configurações aí, que a gente pode ir se acostumando com eles e tal. Se eu digitasse só 0 menor que 100, 100.00, ele me daria, configurado inicialmente em 0 até 100 com 2 casas decimais. Seria mais ou menos a mesma coisa digitando um pouco menos, tá? Nesses atalhos. Essa sequência de atalho ela é muito importante. Tem um guia aqui para vocês sobre sliders. Então, sliders aqui, ó.
Ele vai falar tudo sobre sliders, ó, como é que você adiciona as duas partes de um slider. Assim que voltar. Assim que o monitor voltar de novo, a gente continua. Pronto, está aqui. As duas partes de um slider, o que é que acontece quando você clica, duplo clique num lado, duplo clique no outro. Tá? Clique direito também você consegue chegar na parte de edição. O que é que ele fica, como é que ele fica configurando. Aqui tem um GIF animado com o atalho do slider, tá? Como é que você faz os atalhos dos sliders, basicamente. Mostrando, digitando 3 valores, digitando 2 valores só. O que é que acontece? Separado por um sinal de menor que, né? Em vez do sinal de menor que, se você quiser, você pode usar 3 pontos, reticências, vai ser a mesma coisa. Eu sou acostumado com menor que, tem gente que prefere usar reticências, mas ele vai separar os valores também. Então, qualquer dúvida sobre essa coisa de sliders, a gente tem que chegar aqui e tem que dar uma olhada na parte dos sliders mesmo, tá? Vai ter outro sobre painéis. Painéis também é uma forma de fazer input, ó. O painel é esse elemento daqui. É um elemento, ele é muito importante para você entender o que está acontecendo no seu código e você corrigir erros, tá, nele. Tudo tranquilo com o slider, pessoal? Quer que eu mostre alguma coisa? Conseguiram testar aí os... É só testar e colocar no lugar, tirar. Quem não viu a aula passada e quiser perguntar como é que tira, como é que conecta, como é que tira, a gente pode rever isso daqui um pouquinho. Conectar um elemento no outro, a sequência da direita para a esquerda. Você tem um elemento aqui, vou fazer pelo atalho, tá? 0, maior que 10, maior que 30. Tá aqui menor que, né? Falei errado. Se você conecta esse elemento aqui numa porta que tem outro slider funcionando, ele atualiza automaticamente. Você pode, clicando na entrada, você pode desconectar por aqui, clicando com o botão direito na entrada, você pode desconectar por esse disconnect, number slider aqui, e você pode conectar sem apertar nada, simplesmente arrastando de uma entrada para uma saída ou de uma saída para uma entrada. Você vê aqui que dá no mesmo, ó. Se eu conectar daqui para cá, ele vai funcionar. E a lógica de execução não muda, continua sendo da esquerda para a direita. Se você quiser desconectar fazendo o percurso também, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você segura o Ctrl e faz o movimento que ele desconecta. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. Está gravando, está gravando. Aparentemente está gravando hoje. Então, essa é a sequência. Ó. Aqui eu consigo ver minha lista de pontos. Ele me dá também, nesse caso não faz muito sentido, mas ele me dá também as tangentes do ponto em relação à reta, em relação à curva. A reta vai ser todos na mesma direção, né? A gente vai dar uma olhada nesses vetores em um outro momento. Mas se eu tenho aqui uma curva, ó, aqui embaixo, e eu vou selecionar uma curva aqui, ó, set one curve, a mesma coisa. Esse elemento aqui, ele está me dando a tangente de cada ponto da curva, tá? Tem um vetorzinho aí que ele está descrito aqui com seus 3 componentes, que para vocês é tranquilo, x, y, z, né? É outra maneira. Depois a gente vai falar de vetores, por enquanto a ideia ainda não é essa, mas se eu tivesse um pilar quadrado ou retangular, e eu quisesse alinhar ele nessa curva, a maneira mais prática é usando o vetor. Se você tivesse um brise aqui, né, ele foi um montante do brise, você tivesse as aletas, pudesse posicionar as aletas e rotacionar, aí é com um plano. São elementos importantes de você trabalhar, os elementos que vocês viram, né, por aí, na matemática. Só que aqui é mais divertido porque você não faz a conta. Você só precisa entender o que é a tangente. E aí o computador faz a conta para você e você fica só brincando de forma. Vou aumentar aqui a altura do meu pilar, que ele está chato assim. Aqui ele está legal, vou botar um pouquinho mais de pilar, vou botar aqui. É no raio. No controle do raio aqui, ó. Você tem, o slider é certo, eu estou fazendo aqui um tubo, tá?
É um comando que chama pipe, e eu estou fazendo ele para ele ficar, enfim, ficar assim, legal. Pronto. Aqui eu estou usando, por exemplo, ó, um painel como entrada. Eu poderia usar um painel como entrada aqui também. Ele só não é também muito prático. O atalho para o painel fica aqui, ó. Quando a gente vai em parâmetros input, você tem number slider e painel logo em cima, e eu acho que eles são os inputs mais importantes, assim. Ao lado da geometria que você busca do Rhino, esses aqui são os inputs mais importantes que a gente vai ter. Você pode usar para olhar, você pode usar para botar um texto. A gente vai colocar lá os pontos que eu quero, ele vai colocar. Assim, como ponto. Aqui eu posso usar, por exemplo, ó, em algumas situações que eu vou usar ele como entrada. Como número, ó, eu vou botar aqui, para ele estar dividindo aqui em 16, eu vou botar para ele dividir em 50. E aqui tem um detalhe para colocar ele como entrada, ó. Eu deixo ele. Bom, eu coloco ele assim, tá? Todo numa linha. Eu não deixei meu cursor passar para a linha de baixo, tá? Eu deixo aqui ele em cima. E aqui eu coloco 50 para ele, ó. E agora ele está dividindo em 50 partes. Ele é uma entrada, tá? Eu vou trocar de volta para o slider, que faz mais sentido para esse exemplo daqui. Mas, por exemplo, aqui, ó. Esse elemento daqui, vou desconectar, tá? Com o Ctrl eu vou arrastar aqui e desconectar. E agora ele provavelmente está... Meu pilarzinho está oco. Porque o padrão do comando pipe... Esperar voltar o slide. Ele está oco ali, ele é só uma superfície de casca. O padrão do comando pipe é esse. É criar um tubo oco, uma superfície circular oca em torno disso daqui. A gente viu que essa opção caps aqui, eu posso fazer... três coisas com ela, né? Eu posso deixar no padrão que é none, que é nenhuma capa, nenhum fechamento nele, o flat, que é o que a gente usa, ou round, tá? Aqui eu tenho o flat e aqui eu tenho o round. E você pode fazer isso aqui direto mesmo, né? Sem precisar no componente mesmo, você pode fazer. Quando eu coloco alguma coisa aqui na entrada, ó, se a gente for ver, esse fluxograma aqui que a gente está usando, por que eu acho que tem alguma vantagem nisso daqui, né? Vamos lá para o final, ver o algoritmo completo, assim que a tela voltar. Tá. Ele está com a outra configuração, né, de entradas, e ele não está mostrando o ícone, mas é o mesmo algoritmo. Assim que o projetor voltar, eu converso com vocês sobre isso daí. Ou sobre qualquer outra coisa também, porque se é um projetor fica difícil. Ó, aqui eu coloquei esse aqui num painel, ó, e só de olhar essa figura, você já sabe o que é que eu configurei naquela entrada. Se eu configurasse lá dentro, estaria correto, mas você não saberia, só de olhar para esse negócio aqui, você teria que pensar, não, esse componente ele tem um cap, se ele está ali fechado, eu conheço o componente, então pelo resultado que está aparecendo lá, eu sei que ele usou o cap flat. Mas se eu coloco ele assim, você sabe exatamente o que é que está acontecendo. Eu poderia fazer isso de outra maneira também. Eu posso botar esse número aqui, ele está mostrando, ou posso criar um slider de 0 a 2. E aqui eu vou ter minhas três opções, 0, 1 e 2. E se eu tirar um print da tela também, vocês vão saber exatamente o que é que eu configurei ali. Ok? Pronto. Aí eu fiz meu negócio aqui. Ele está bonitão. Eu sei como é que eu pego uma geometria do Rhino. Eu vou aqui na aba Parâmetros, na parte Geometry. E eu consigo pegar uma geometria do Rhino e linkar. E agora eu vou fechar o Grasshopper para efeitos dramáticos. E eu vi que tudo que eu fiz ali sumiu. Vamos abrir o Grasshopper de novo. Não entre em pânico, como diria o Guia do Mochileiro das Galáxias. E vamos esperar também, sem pânico, o projetor voltar. Eu chamei ele de novo. O que acontece? Essa geometria que é criada aqui nesse sistema paramétrico, por umas questões, você não consegue clicar nisso daqui, ó. Eu consigo clicar nessa linha. E aí vai ter um outro comando que é muito importante dessa história, que é o bake.
O bake vai aparecer quando você seleciona um componente na parte do meio do componente, na parte que estaria representando assim a operação que ele está fazendo, e vai aparecer um negócio bake aqui, que o símbolo por algum motivo é um ovo frito, não é nada baked, mas é um ovo frito. O ícone é esse. Eu clico aqui e ele vai me perguntar em que layer eu quero colocar a saída desse componente. Eu escolhi um layer aqui qualquer, layer 4, como exemplo, ó, e agora esse elemento está sólido na interface do Rhino. Eu posso fechar a minha linha de pilares, mudar aqui para Ghosted, que não vai ocupar tanto assim, e ele está com a cor do layer, é uma sequência de pilares sólidas, etc. Então, essa lógica, como é que eu pego elementos da interface do Rhino e trabalho eles no Grasshopper? Através das entradas de geometria, basicamente das entradas de geometria. Como é que eu pego elementos que estão sendo paramétricos no Grasshopper e solidifico eles no Rhino? Através do comando bake. Tá? Esse é o fluxo de trabalho básico do Grasshopper. Tem outros detalhes que a gente pode ver assim, de interface. Os atalhos eles são muito úteis só para você trabalhar com velocidade. Claro, o atalho sempre vai te fazer trabalhar com velocidade. Eu vou apagar tudo que tem aqui no meu arquivo, todo esse layer que está aqui no meu arquivo. Bom, se eu clicar aqui e digitar move, eu acho aqui o comando move, tá? Pronto, esse mesmo que a gente usou aqui. Se eu quero saber onde é que ele está, ó, Ctrl Alt, clique, ele me mostra exatamente onde é que eu peguei o move. Ele está na aba Transforms, vou maximizar a janela aqui para a gente ver o nome completo. Ó. Ctrl Alt, aparece um izinho do lado do cursor. Assim, voltou já. Ctrl Alt, ó, vai ver que apareceu um izinho aqui do lado do cursor. Eu clico um componente e seguro, ó, ele me mostra aqui de onde é que ele veio. Ele veio da aba Transform, do painel Euclidean, e me mostra ali qual é o íconezinho dessa história. Então, trabalhar com isso daqui slider, ó, eu vou chegar no Lumber Slider, Panel, eu vou estar aqui, mas o atalho para o painel mesmo que eu uso é 2 barras de divisão seguidas, e ele abre um painel para mim. Ou às vezes até já escrevo o que eu quero. Tá? Já escrevo assim, por exemplo, barra 1, eu tenho aquele painelzinho que eu usei para configurar o CAPS de forma alternativa, tá? Enfim. Então, é isso daqui. A configuração do CAPS não está errada, essa é interna. Existe, se você quer comunicar com seu algoritmo, você vai usar isso daqui, mas é basicamente isso. Tudo que está aqui é geometria temporária, tá? E você pode transformar em geometria definitiva usando o bake. Essa curva ela está ligada com aquela curva desse arquivo. Se você abrir outro arquivo com a mesma curva, ela não vai achar. Mas que eu posso dizer para você. Bom, e a importância de se trabalhar com listas, né, que a gente viu no ano passado. A ideia da lista, isso aqui, a princípio, ele faz um pilar só, essa parte toda daqui, ó. Isso aqui tudo ele faz um pilar só. E a outra parte do algoritmo simplesmente divide uma curva em n partes iguais, em n pontos iguais. Quando você troca o ponto de um pelo outro, ele vai fazer essa mágica. Bom, em termos de organização de arquivo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Selecionar todos os componentes, clicar com o botão direito e vai aparecer de uma opção de group, ó. E você agrupa essas coisas, você tem a opção de tirar, adicionar no grupo, remover do grupo, mudar a cor do grupo aqui que você está criando, do padrão, e colocar um título para esse grupo, nesse caso vai ser pilar. Vou colocar aqui, ele faz um pilar só, e esse daqui eu posso chamar de, clicando aqui com o botão direito, eu vou ter group, e eu vou ter aqui a opção de digitar divide a curva. Div curva, eu consigo fazer algumas anotações, assim, alguma verificação do que está acontecendo. Tá?
Sempre que for um componente novo, ó, clica aqui, digita 2 barras, dá uma olhada no que está saindo. Ó. Ele está saindo uma Closed Wrap de Boundary Representation, uma das maneiras de tratar o sólido. Está saindo de uma forma particular aqui, de listas, né? Cada elemento é uma sublista com ele só. Então, bom, a ideia básica é essa. Isso é uma sequência de trabalho. Tem uma série de pequenas ferramentas que você pode criar. Por exemplo, vocês se interessaram por aquelas elipses para fazer uma torre. Você pode fazer uma pequena ferramenta que vai calcular as elipses na torre para você. Tá? E isso vai ser interativo. Você consegue... Pergunta que Léo fez para mim. Como é que eu acrescento uma outra elipse naquela coisa? Jogando ele para uma lista. Tratando como lista e jogando essas coisas para uma lista. O que eu queria mostrar hoje, na verdade, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui é uma coisa da aula passada, né, que a gente está vendo, mas eu queria conversar com vocês sobre treliças, como é que a gente faz uma treliça legal, como é que a gente pega até uma forma curva no final, uma superfície orgânica e joga um bocado de treliça nela previamente calculada. E aí esse exercício é importante para a gente falar sobre índices, ó, sobre esses númerozinhos que aparecem aqui na frente da lista, tá? Então é isso que eu quero ver agora. A gente pode começar com um arquivo novo, do zero. Eu acho que sim. Tem um arquivo preparado lá na aula, mas a gente começa do arquivo novo. A gente vê até onde a gente vai nessa aula e enfim, e aí a gente segue, né, a partir daí. Então vou salvar esse meu arquivo de pilares aqui, sequência de pilares, e vou criar um arquivo novo em File New Document, zerado, tá? Para a gente tratar dessa treliça. Como é que vai ser meu algoritmo dessa treliça? Eu vou ter uma curva aqui embaixo, tá? Eu vou começar com uma reta, depois a gente faz uma treliça curva. De repente a gente move essa curva para uma certa altura em cima e a gente controla a altura da treliça, que é a coisa mais importante para a resistência da treliça. Quanto mais alta, mais inércia ela tem. Não sei se é mais importante, porque vai ter uma questão de esbeltez das peças que estão na compressão, mas vamos deixar essa parte de estrutura para depois elas vão ter que ter uma seção e tal, mas vamos desenhar, depois a gente vê se calcula, né? Quem é que calcula, se é a gente mesmo, se é o profissional. Mas basicamente é isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dividir as duas curvas no mesmo número de segmentos, tá? Essa que está aqui embaixo e a que eu copiei na direção de Z, eu vou dividir ela na mesma quantidade e vou tentar fazer o link em diagonal da treliça. Porque depois a gente troca por uma curva, né? Se for trabalhar com a treliça numa estrutura mais orgânica, a gente troca ela como curva, troca ela para uma coisa mais interessante da gente manipular. Então é isso que eu vou fazer. A primeira coisa que eu sei que eu vou fazer é pegar aqui em parâmetros, geometry, eu vou pegar o curve, o elemento curve, para eu poder selecionar o set one curve aqui meu. Pronto. Eu tenho uma curva aqui dentro, ó. Ela está aqui. Se eu clico aqui, ela aparece, ela fica verde. Tem uma curva ali embaixo, que está preta, que é a da tela. E a do Grasshopper, sempre que eu seleciono ela, ela fica verdinha. E eu vou mover ela para cima. Eu vou mover ela para cima usando o comando Move, tá? Aqui em Transforms. Ou a gente pode clicar aqui no atalho e apertar Move, escrever Move e Enter. É a mesma coisa que pegar ele aqui, ó. Transform, Euclidean, e esse íconezinho aqui. Vamos. Eu peguei o Move. Eu peguei ele assim pelo atalho, ó. Peguei pelo Move, Peguei aqui pelo atalho. Cliquei no atalho e joguei ele aqui na tela para adiantar a vida. Quem tem dúvida de onde ele fica, ó, Ctrl clique. E aqui está o caminho para chegar no comando Move. Ctrl Alt clique, perdão. Ctrl Alt clique é o atalho. Pronto, ele está movendo aqui, mas ele está movendo para a distância padrão dele.
que se a gente parar aqui para olhar, ó, com o mouse para olhar, ela é 0, 0, 10. É um vetor de 10 só no Z. E a gente vai alterar ele para um vetor controlável no Z. Tá? 10 é uma senhora treliça, né? 10 metros de altura é uma senhora. Vamos botar aqui para 3 metros. 3 metros já está bacaninha, né? Já é um mega galpão que a gente está fazendo aqui. Mas vamos, poderia ser bom. O que é que a gente vai fazer aqui? A maneira melhor da gente controlar esse motion é trocar esse vetor aqui de entrada por aquela palavra que vocês gostam. Eu vou pegar aqui, ó, que é versor, né? Mas aqui no programa a gente chama de unit Z. O vetor unitário no Z. Eu acho que se você digitar Z só aqui no atalho, ó, Z, ele vai aparecer aqui o unit Z como a primeira opção do que a gente quer fazer. Tá? Então eu clico aqui, eu digitei só Z no atalho, cliquei 2 vezes na tela vazia, apertei Z e ele já me dá o amigo de vocês, versor Z, do semestre passado, não é isso? Semestre passado eu soube que tinha um bocado de versor. Pronto. E aí, aí ele está movendo agora para 1, né? Ele é um vetor unitário na direção Z. E para eu controlar esse vetor, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para dar a altura dos pilares. A gente vai conectar um slider com a altura que você achar que é interessante para essa treliça, tá? A gente vai usar casas decimais e a gente vai usar o atalho para criar o slider. Então ele vai de 0 maior que, sei lá, 3.00. Acho que tá bom, né? 3 metros de treliça, senão a gente volta aqui na edição do slider e aumenta, tá? Se a gente quiser para baixo também, né? A gente pode botar de menos 3 a 3. A gente troca qual é o bando superior e qual é o bando inferior, mas vamos deixar aqui de 0 a 3, depois o ajuste fino aí depende da intenção do seu algoritmo. Então eu tenho duas curvas agora, né? Que por acaso são retas, eu tenho a curva antes de mover e a curva depois de mover. Pronto. O versor, eu cliquei 2 vezes na tela e apertei Z e apareceu o versor. Z aí, né? Ele não tem um... O atalho é Z. Tipo, adicional. Tem. Vamos ver ele aqui. Vamos ver ele aqui, onde é que ele fica. Para quem gosta de ícone, ó. Vetor. Vector, né? A aba Vector, a paleta Vector e Unit Z. Peguei diferente. Da aula passada a gente pegou ele na tela. E aqui, agora a gente pegou numa linha de comando. Tá aqui, eu tenho duas curvas já. E eu preciso dividir elas pela minha sequência. Diga aí, pode? Como que bota o tudo para cima mais Sim. Tá. Eu tinha mostrado isso, Dom. Aqui em display, ó, eu vou escolher ícones ou nome, tá? Nome ou ícones. A maioria do material que você vai encontrar na internet, eles usam ícones, tá? E no display, ó, eu tenho a opção de Draw Full Names. A maioria do material que você vai encontrar na internet não usa o Draw Full Names. Eu acho mais didático para quem está aprendendo. Ladybug Tools, que é aquela coisa enorme que eles mudam toda a versão. Eu ponho o Draw Full Names para conseguir me orientar naquelas coisas. Quando a biblioteca que você não está muito familiar, eu acho que vale a pena botar os Full Names. Mas a maioria do material que você vai encontrar na internet vai estar assim. E a mesma coisa, você pega, se você baixar um arquivo, você configura aqui para saber como é que você quer que o seu arquivo apareça. Tá? Então são essas duas aqui, ó. Ícones, ícones e Draw Full Names. Draw Fancy Wires vai estar sempre ligado, tá? Ninguém vai... A gente vai falar sobre isso depois, provavelmente hoje, vamos ver se a gente consegue falar sobre isso, mas isso aqui ninguém vai trabalhar com isso aqui desligado, porque não faz sentido. Pronto, aí saíram esses elementos daqui. Eu preciso pegar essas duas curvas e dividir. Eu vou fazer com dois componentes divide separados. Eu poderia fazer com o mesmo, mas aí a gente teria que falar um pouquinho sobre
sobre data tree e eu quero falar de listas, da data tree mais simples que é listas e índices. É disso que eu quero falar nessa aula. Então, não vou entrar nessas questões e vou aqui em curva, ó, division, vou apertar div aqui, né? Primeiro, div, divide curve, é isso aqui que eu quero, tá? E onde é que pode pegar ele? Aqui em curve division, e esse íconezinho assim, o nome dele é divide curve. É esse elemento. É o mesmo que a gente usou para dividir a reta na treliça. Eu vou copiar ele duas vezes aqui, Ctrl C, Ctrl V, por que não, né? Esse é divide curve. Eu estou em curvas, division, divide curve. Oi? Copiei Ctrl C, Ctrl V. Se ela clica aqui nele, Ctrl C, Ctrl V, que eu já sei que eu vou usar. Então, vou usar um para a curva de cima, de baixo, né? Que é o banzo inferior, e outro para o banzo superior da minha treliça. Por enquanto eu não controlo a divisão, e aí a gente vai criar um slider inteiro, vindo de 1 até alguma coisa para controlar essa divisão, e a gente vai colocar nos dois, para, meu ver, no slider só, eles terem essa restrição, eles vão sempre ser divididos no mesmo número de pedaços. Tudo bem até aqui? Posso colocar o slider? Pronto, atalho de 1, né, de divisão eu gosto de colocar começando em 1, até o que a gente vai querer aqui? Até 20, sei lá, 30. Qualquer coisa, tá? Isso não faz diferença nenhuma, por exemplo. Botei 30 aqui, fiz aquele mesmo slide da outra vez. Aí fica parecendo que toda divisão é até 30, né? Mas é só para qualquer coisa, até 100, se você quiser, se o galpão for, né? For um mega galpão que vai ter isso daqui. Pronto, e aqui eu vou ter já... bom, ele está em 1 aqui, não está aparecendo ponto nenhum. À medida que eu vou aumentando, a gente vê que esses objetos estão travados numa sequência. Tá? Quando a gente terminar aqui, a gente vai conversar sobre índices. Posso seguir? Tá tudo bem até aí? Tô calmo. Tô calmíssimo. O projetor tá ligado, não estou estressado com nada. Vocês estão acompanhando a aula? O projetor desligou, aí já não estou tão calmo. Mas não tem nada a ver. Mas para frente ela não vai também. Quando o projetor desliga, eu posso até não estar calmo, mas... Vou aumentar um pouco mais a distância entre eles aqui. Ficou pequeno 3, viu? Para o meu exemplo aqui. Para ficar visualmente bacana, eu vou aumentar aqui para 10. Mas é só para ficar visualmente bacana para vocês acompanharem, tá? 10 metros de treliça. Quase na passarela vai ter 2,30 e pouco. Uma treliça de uma passarela daqui da gente. Ok? Bom, vou fazer aqui um negócio simples. Vou pegar 2 painéis, tá? Para colocar aqui na saída dos pontos, para a gente discutir alguns detalhes. Mas não vou pegar, eu só mudei para a aba ali, parâmetros, mas eu vou pegar pelo atalho, que é 2 barras de divisão, pelo menos painel e slider. Como é que você criou duas vezes? 2 barras de divisão, ó, seguidas e daí Enter. Esse é o atalho que eu uso. Ele tem um outro atalho que, se eu não me engano, é com a aspa.
Você abre e fecha aspas duplas. Se não me engano, é assim. O atalho que eu uso é 2 barras de divisão, que depois eu não preciso... Só pra ver os números, né? Mas a gente vai ver uma outra coisa aqui. Eu não estou nem preocupado com a posição desses números. Eu estou preocupado com essa sequência aqui que ele mostra. Tá? Essa é... Para a gente entender lista, o que é uma lista? Uma lista em computação é uma estrutura de dados. É uma maneira de você organizar um conjunto de dados na memória do computador, a princípio, mas também em arquivos, né, em banco de... Uma lista é um dos tipos fundamentais de estrutura de dados. O que acontece com a lista, que a gente vai ver agora, é que ela tem índices, né? Ela tem esses números que são quanto à posição dessa lista. Ó, por exemplo, o último ponto dessas minhas listas, ele vai estar sempre na mesma coordenada. Não a mesma minha que a de vocês, porque essas linhas foram desenhadas separadamente, mas aqui ela está indo até o índice 15. O índice geralmente começa no 0. São poucos sistemas computacionais que começam no 1. O computador tem uma maneira muito esquisita de contar. Ele vai contar, eu vou pedir para ele... Bom, e aqui no caso da divisão também, ó, ele está dividindo em 15 partes, mas ele está me gerando 16 pontos, porque ele marca o ponto inicial também, né? Então, quando ele vai dividir em 15 segmentos, ele vai me retornar 16 pontos. E o índice vai ser de 0 até 15, os 16 pontos. O jeito dele contar é esquisito mesmo. Ele vai contar assim, vou botar menos aqui para o exemplo ficar mais didático, vou botar 3, e ele vai contar aqui 0, 1, 2, 3. Essa lista tem 4 elementos. É assim que o computador conta. Tá? Ele começa no... O primeiro elemento não é 1, é o 0. Para ele é o 0. E a maioria das linguagens de programação, elas são implementadas assim, tá? Para você não desperdiçar esse número que está aí com memória, né? Você já tem um 0 de graça ali, no próprio código binário. Você vai ter que criar uma outra coisa. Eles funcionam assim. Para a gente ver aqui, ó, essa aba daqui, sets, ela é o assunto principal desse exercício. É como a gente vai manipular listas. Criar sequências, manipular listas. Como é que eu vou fazer essas coisas? Ele tem, aqui na parte de listas, ó, ele tem um list length. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo, ó, vou colocar ele aqui. Vou colocar um painel na saída. Eu podia ver essa saída pousando o mouse aqui, ó. Para ficar mais legal, vou colocar um painel também aqui nessa saída. Vou colocar ele aqui e, ó, isso aqui ele está contando o número de elementos numa lista para mim. Deixa eu ver aqui. Ele está contando o número de elementos dessa lista, tá? Essa lista ela vai ter os objetos, né? Os elementos que compõem essa lista. Elas vão de 0 a 3, são 4 elementos. 0, 1, 2 e 3 é uma lista de 4 elementos. Se eu aumento esse slider aqui, ó, pronto, eu estou aqui agora com 6, tá? Ele vai ter 7 elementos do 0 ao 7. Esse númerozinho daqui, nunca esqueça o nome dele, ele é índice, ou se você quiser, chame de index, que é como vai estar na interface do programa, que ele é em inglês. A gente consegue fazer muita coisa com o índice desses carinhas aqui. Por exemplo, se eu quiser pegar um elemento dessa lista, eu posso usar aqui o list item, ó. Coloco aqui meus pontos, e ele vai pedir o índice, ó. Por padrão ele é 0, e ele tá selecionando esse objeto pelo índice, tá? Aqui, ele está selecionando esse bichinho daqui, que é o elemento de índice 0. Se eu colocar um slider aqui de valores inteiros, nesse objeto daqui, ó, 0 maior que 7, menor que 7, perdão, estou falando maior o tempo todo. E eu correr isso daqui para cá, ó, com isso aqui selecionado, ele está agora no 2, ó, ele está selecionando o elemento de índice 2, 0, 1, 2. O índice 2 é o terceiro elemento da lista, tá? Isso daqui vai ser importante, a gente frisar muito nesse conceito. Bom, quando a gente trabalha nessa lógica de manipulação de listas em computação,
tem um negócio que chama map. Né? Isso é bobagem saber esse nome, mas a maioria das funções aqui funcionam com essa lógica de map. Ele vai pegar e vai juntar. Quando você passa um objeto só para criar uma linha, foi o primeiro exemplo da aula passada, a gente pegou 2 pontos, criou uma linha, um era a entrada, o outro era a saída. A gente criou essa linha daí. Mas na verdade ele está mapeando, a princípio, elementos de índice igual. Quando as listas são de tamanho diferente, vai ter um comportamento padrão, isso vai variar de ambiente para ambiente. No Grasshopper ele vai ser de um jeito, numa linguagem de programação ele provavelmente seria de outro. Mas se eu pegar o mesmo comando line, o atalho dele é ln, se não me engano, clicar aqui na tela ln, line, não é esse line aqui não, é esse line mesmo. É o ln line, ele vai para outro comando, o de criar uma linha, né? Ele vai para o parâmetro. Então se eu ponho aqui start point e end point, ele vai me criar aqui os elementos verticais que podem ou não ter uma treliça. Se for uma VRNDEL, já está pronto, né? Estou com todos estes da VRNDEL, posso pegar o inside tecla structures e mandar ele calcular ali e ficar alterando para ele ver. Mas aqui, o que ele fez foi um simples mapeamento, Ele ligou os 2 elementos. O que está entrando ali não são mais listas, não são mais valores, né? São listas. O que está entrando aqui é essa lista de pontos aqui. Ele pegou o ponto com índice 0 e ligou com o ponto de índice 0 dessa lista e foi assim até o final. Se você aumentar ou diminuir, vai ficar a mesma coisa. O último elemento da lista ele tem sempre a mesma coordenada, mas o índice varia porque ele vai ser o ponto final da reta. Mas o índice dele vai variar de acordo com o número de elementos que eu tenho na minha treliça. Você vai ver que esse aqui é o mesmo valor para as 2 listas, né? Mas ele vai variar, o índice vai variar. Ele vai estar sempre pelo índice aqui e ele vai dar sempre certo. Ele vai dar sempre certinho com a gente. Tá? Como é que eu seleciono o primeiro elemento de uma lista? Eu crio um select by index e coloco 0. Tá? E também essa é a lógica da lista. Essa é a coisa da lista da estrutura de dados. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Tá? Os primeiros que entram, isso é uma das bases. Isso é uma lista numerada, ela é indexada, ela tem índices. É uma característica que é muito comum na ideia de listas. Mas toda vez que você joga ele por um componente, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, os primeiros que entraram foram os elementos de índice 0, eles foram o primeiro para sair. Na minha lista de linhas, que eu tenho no final disso daqui, minha primeira linha é a do índice 0, minha segunda é do índice 1, e assim vai. Agora, o que eu quero fazer... para eu selecionar o primeiro índice da minha lista, eu coloco aqui o 0, tá? Sempre que eu clicar aqui, eu vou ter o primeiro. Para eu selecionar o último índice da minha lista, aí eu posso fazer uma operação de lista desse mesmo componente. Que ela pode ser feita de algumas maneiras. Pode ser feita com o componente ou pode ser feita diretamente na entrada. Mas aqui eu posso fazer um reverse nessa lista daqui. Então, essa entrada aqui, ele está pegando a lista de trás para frente. O índice 0 passa a ser o último elemento agora. Ele inverteu a sequência. São coisas simples de manipulação de listas, mas o que a gente quer aqui é um pouco mais elaborado. Um pouquinho mais elaborado. Porque eu quero fazer... O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero selecionar elementos diferentes de uma lista, tá? Eu quero pegar essa lista daqui e selecionar... Vou puxar aqui a tela. Eu quero pegar, por exemplo, o elemento os índices estão aqui 0, 1, 2, 3 e 4, ou qualquer que seja o valor. Eu quero desenhar a minha diagonal, pegando o 0 da primeira lista, o 1 da segunda, o 2 da primeira, o 3 da segunda, o 4 da primeira. Eu quero misturar essas listas, e o jeito de fazer isso daqui é pelos índices. O único truque que a gente tem para manipular isso daí é entender um pouco em um de índice. E tem muita jeito diferente de você fazer isso daí. Muitos jeitos, com esses elementos de manipulação de listas, tem muitas maneiras que eu conseguiria chegar nesse resultado aí que eu quero, dessa sequência de pontos aí. Depois que eu tenho essa sequência de pontos, eu aplico uma polilinha na sequência de pontos e 0, mas eu vou ter que criar uma lista que o primeiro elemento
eu vou usar uma notação aqui qualquer. Mas o primeiro elemento dessa lista, eu vou chamar isso daqui de L1, LA, para não confundir com os índices, e linha B, LB. Então, meu primeiro elemento vai ser o LA, índice 0. Meu segundo elemento vai ser o LB, índice 1. Esse daqui eu vou jogar fora. Tá? Eu posso querer inverter e fazer uma lista cruzada, mas a lógica é a mesma. Meu terceiro elemento vai ser o LA, índice 2. O 1 eu joguei fora dessa. Então eu tenho que ir alternando de listas para fazer essa lógica. Isso daqui é a base, é uma das bases da modelagem paramétrica, é isso daqui. É você saber como é que são os índices e como é que você manipula eles. A partir disso, eu tenho várias maneiras de tratar esse problema. Eu posso fazer alguns códigos diferentes para tratar esse problema aqui. Certo? A maioria desses componentes vão estar aqui, ó, nessa aba daqui de sets, de listas, enfim, desses elementos todos que a gente quer, né? Bom, tá, o dispatch não vai me dar muita coisa de... Se eu usar um dispatch, eu não vou ter muita coisa de listas, mas é uma maneira bem tranquila de fazer, ó. Aqui eu vou usar, na verdade, booleano para fazer. Isso aqui é uma maneira de fazer bem simples. Agora, eu acho que seria bom a gente mostrar os índices desse elemento como um recurso didático. Eu vou botar um componente aqui que vai colocar esses índices aqui para mim. Eu vou no menu Display, aqui em cima, ó, e eu vou estar aqui na parte Vector, eu vou ter Point Lists aqui, ó, um elemento que chama Point List. Eu vou jogar pontos aqui dessa curva daqui para ele, ó, e ele está desenhando um númerozinho aqui, provavelmente bem pequenininho, nessa curva daqui. Eu posso mexer no size dele, ó. Eu vou botar aqui 1.00. Digitei 1.00, é o slider padrão. Ficou pequeno ainda. Não está aparecendo nada. Vou aumentar o meu valor do meu number slider aqui para 10 no máximo. Você pode botar 10.00. Pronto, ó. O que ele está me escrevendo daqui, nesse point order, são os índices dessa curva aqui, para não precisar escrever mais na tela. A gente vai ver ele por aqui, tá? E eu posso fazer a mesma coisa para outra curva, copiando aqui e colando. E vou trocar só a entrada dos pontos, ó. Então dá para... bom, isso aqui, eu peguei ele aqui, ó. Esse componente aqui. Foi em Display, Point Size. E isso aqui é simplesmente para visualizar, para enxergar esse problema, tá? Aliás, vou até apagar um dos sliders. Opa, não era isso que eu queria. Eu quero apagar só o slider. Clicar aqui no vazio e apagar esse slider. Para colocar aqui o mesmo, para eu visualizar sempre com o mesmo tamanho essas listas daqui. Bom, isso aqui é só visualização, tá? Quando tiver ok para vocês, a gente segue. É só um apoio para a gente enxergar os índices na tela. Não precisa ficar no quadro colocando o nome dos índices, não precisa fazendo essas coisas. Mas estão aqui, são os dois point sizes. Às vezes isso aqui é bem útil para você entender o que está acontecendo no algoritmo, ou para explicar, mas não é de forma alguma necessário para fazer isso daqui. Então pronto. Ok? Consigo seguir? Já acabou a aula, praticamente. 7 minutos, né? Ó, de maneira bem simples, para a gente terminar aqui legal, eu vou usar um componente chamado Dispatch, tá? Ele vai quebrar a minha lista, é uma das maneiras de quebrar a lista. E ele vai quebrar a minha lista em duas saídas, tá? Lista A e lista B. Na lista A, eu vou ter... bom, toda vez que você elimina um número de uma lista, eu vou ter... aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Como é que eu vou fazer para selecionar isso daqui? Eu vou botar um ponto aqui, ó. Vou usar o data, ó. Data é um componente genérico que eu vou usar aqui, que ele pega qualquer tipo de informação, geométrica, numérica. Só para eu selecionar ele aqui e ele ficar em verde, ó. Ele pegou um padrão, ó, que ele está repetindo. O padrão é verdadeiro e falso, tá? Então, ele vai pegar o primeiro componente da minha lista, ele vai usar o padrão verdadeiro. O que é verdadeiro ele vai botar na lista A, o que é falso ele vai botar na lista B. Então, o verdadeiro ele jogou para cá, o segundo é falso, ele jogou para a lista de baixo. O terceiro, ele volta de novo para o começo dessa lista daqui. É verdadeiro, então ele joga para A e joga para falso. Então, isso aqui também é uma da base da computação, trabalhar com verdadeiro e falso. Ele está fazendo isso aqui para mim. Então, eu já tenho o verdadeiro, ele pegou 0, 2, 4, 6, se eu aumentar essa lista, 8, ele já pegou todos os pares, né? Pedindo uma licença do matemático para chamar 0 de par, sem ninguém brigar com a gente. Não tem ninguém aqui que vai fazer isso com a gente, né? Mas até hoje eu não entendi porque 0 não é par. Mas tudo bem. A gente segue a vida. Então eu tenho aqui. Se eu tiver essa lista aqui para o outro, ó, o mesmo componente para o outro, na lista B do outro componente, eu tenho meus valores de interesse. Tá? Nessa lista B aqui, ó, botar um data aqui também. Aliás, tinha outra maneira que era mais legal de fazer isso, mas vamos seguir com esse aqui. O data é o genérico só para ele selecionar. Ó. Nessa aqui eu estou com 1, 3, 5, 7. Nessa outra daqui que eu peguei da B, ó, da saída B, eu estou com 1, 3, 7, 9. Agora eu preciso juntar essas duas listas numa lista só e aplicar a polilinha para encerrar por hoje. Então, para isso eu vou usar um outro componente chamado if. O padrão dele é 0, 1, tá? A primeira lista ele vai chamar de estime 1, a segunda lista do estime 2, mas eu posso combinar várias listas e posso fazer 001, 001, posso fazer qualquer padrão aqui. Mas aqui eu jogo para cá, ó, e jogo para, o padrão eu desconecto. Eu jogo essa saída A para o estime A, essa saída B para o estime B, e aqui no final eu provavelmente já tenho a minha lista montada. E ela está toda na sequência certinha, pulando os valores que eu tenho que pular e colocando meus números na ordem. Se eu troco esse display aqui por esse de cá, ó, pegar aqui, vou apagar esse daqui de baixo, vou apagar esse daqui de baixo e vou colocar esse display aqui, ó. Eu vejo que minha lista está toda na ordem certinha, tá? Pronto. E aí é só aplicar uma polilinha. Infelizmente, eu tenho aqui polyline, em curva primitiva, não, spline, e aqui eu tenho polyline, e eu aplico essa polilinha aqui por esses vértices, e aí eu já tenho minha treliça funcionando sempre para qualquer número de objetos, tá? Teria que dar um pipe aqui para ela funcionar direitinho mesmo, teria que dar um pipe, mas a gente criou de outra maneira uma sequência de números para desenhar essa treliça para a gente para sempre. A maneira mais fácil de criar a treliça dos dinossauros são com os plugins que você tem, e já tem isso pronto, só que a gente não conversa sobre isso, sobre essas coisas todas que a gente tem para conversar, tá? Eu ia botar uma superfície agora, criar um bocado de treliça na sequência das superfícies, mas eu acho que vocês já estão com fome. Eu agradeço. Esse exercício que você fez tem naquela parte do material, do estudo, você gravou? Esse eu tentei gravar, agora vamos ver se ficou. Vamos fechar a gravação aqui. Eu perdi. Eu não entendi na parte dos números. Eu perdi na parte que você colocou.